tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais informática para concurso público. E hoje aqui trouxe uma questão aí sobre camadas de modelo OSI. Bora ver a questão? Vem comigo. Questão 51 da banca Sebrasp diz assim: o modelo OSI é definido por 9 camadas, entre as quais se destacam as camadas de aplicação, transporte, rede e a física. E aí, pessoal, para essa questão, está certa ou está errada, pessoal? Digam-me aí. Então, a banca está cobrando aqui sobre o modelo OSI, pessoal. Nós ainda não vimos este modelo. Vem comigo aqui para a lousa para a gente aprender este conceito, pessoal. Um conceito aí sobre modelo OSI. Modelo OSI. Pessoal, a palavra OSI, ela significa interconexão de sistemas abertos, tá? E foi criado aí pela Organização Internacional de Normalização. O modelo OSI é um modelo conceitual, tá, pessoal? É um modelo conceitual universal. E qual que é o objetivo, né? Dele permitir que vários sistemas aí de comunicação se comuniquem aí pela rede, pessoal, utilizando os protocolos padronizados. Então, hoje na internet nós temos as aplicações aí, sistemas, softwares de diferentes sistemas, né, de comunicação. E todos eles precisam se comunicar entre si. Então, esse modelo OSI, ele veio para nos ajudar nessa comunicação. Imagina lá, você tem um sistema de aplicação de e-mail que precisa, você precisa transportar esses dados para um outro sistema, ou mesmo os navegadores de internet precisam decodificar outros sistemas para serem exibidos no seu navegador, por exemplo, são sistemas diferentes e que no final você precisa ter um dado ali para o seu usuário final, né? E todo esse transporte de dados entre a rede aí da internet precisa estar tudo ligado aí num modelo, numa padronização. Por isso, esse modelo OSI é muito importante, tá? Para nos ajudar. Mas também ele é importante no caso, vamos supor que você tem aí seu notebook que você precisa conectar numa rede e você não sabe por que ele está dando problema, né? Ou até mesmo um site que você está tentando acessar e ele está inativo. Por que ele está dando problema? Qual a razão do seu notebook não conseguir conectar na rede e do seu site não ser visível? Qual que é a razão? Então, o modelo OSI ele veio aí para nos ajudar. Então, existem as 7 camadas aí que facilitam esse trabalho. Então, por exemplo, a gente já estudou, né, os protocolos, a gente já estudou alguns problemas aí de invasões, né, invasões de hackers, enfim. Então, por exemplo, você tem lá um ataque DDoS, né, que nós estudamos em umas aulas passadas. Esse ataque DDoS, por exemplo, é um ataque aí que sobrecarrega os servidores, como nós já vimos. E se caso ali um analista de rede verificar que está tendo algum problema em alguma coisa de servidor sobrecarregado, ele já sabe que esse problema de ataque DDoS ele vai vir em qual camada? Na camada de conexão de rede. Então ele vai deixar de ver outras camadas, vai isolar o problema naquela camada e vai ficar mais fácil do analista de rede solucionar aquele problema, pessoal. Então, por exemplo, você tem lá um ataque na camada de aplicação. Você já sabe que aquele ataque de camada de aplicação é referente à camada 7. Então, o próprio analista administrador de rede, né, ele já vai ali diretamente naquele problema, né, para identificar o que está acontecendo. O ataque de camada de protocolo também, ele já vai logo na
camada 3 e 4, que ele já sabe que nessas camadas é que estão lá camadas de protocolos. Entendeu, pessoal? Então, é para isso que o modelo OSI serve, pessoal. Então, vou escrever aqui, basicamente, o que o modelo OSI, ele é responsável. Então, ele permite aí, né, pessoal? Permite que vários sistemas de comunicação se comunique aí, né? Comunique por protocolos aí numa rede, né? Se comunique na rede, né? Por protocolos aí padronizados. Beleza, pessoal? E aí a gente já viu que eu já falei que a camada OSI ela se divide em 7 camadas e nós vamos ver essas 7 camadas. Vamos aqui desenhar. Aqui nós temos, vamos colocar aqui as 7 camadas. Vai ser meio difícil, eu não consigo fazer. Vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu tava querendo. Volte, sisteminha, volte. Voltou. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui as 7 camadas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Camada 7, camada 6, camada 5, camada 4, camada 3, camada 2 e camada 1, pessoal, tá? Então, na camada 7, nós temos aqui a camada de aplicação. Camada de aplicação. Esta camada de aplicação, pessoal, ela está diretamente ligada ao usuário final. Vou pôr aqui, usuário final, pessoal. Tá? Esta camada 7, pessoal, ela está ligada também aos protocolos e também à manipulação de dados. Então, vamos supor que você tem lá o seu navegador web e você também tem lá a sua aplicação de e-mail. Todas essas aplicações, elas dependem dessa camada de aplicação, pessoal. Primeiro, para inicializar a comunicação e também para apresentar os dados ao usuário. Então, por exemplo, o protocolo HTTP e o protocolo SMTP, pessoal. O protocolo HTTP, pessoal, ele vai apresentar os dados para navegação. O protocolo SMTP vai apresentar os dados para a aplicação de e-mail. E tudo isso depende da aplicação, da camada de aplicação. Como eu já falei, essa camada de aplicação, ela é responsável, pessoal, por iniciar a comunicação, por apresentar os dados ao usuário. Pessoal. Então, através desses dados, você pode estar manipulando os dados, tá, pessoal? E eles são responsáveis pelos protocolos. Então, vou colocar aqui que esta camada de aplicação, ela é responsável por apresentar dados ao usuário. Tá, pessoal? Protocolos, tá? O HTTP e o SMTP, tá, pessoal? E também manipulação de dados. Manipulação de dados. Beleza, pessoal? Então, é isso que essa camada de aplicação ela faz. Tá bom? A
sexta camada aí, a sexta camada que a gente tem aí é a camada de apresentação, pessoal. Camada de apresentação. Pessoal, o que faz a camada de apresentação, pessoal? Ela prepara, pessoal, ela é responsável por preparar os dados para que sejam consumidos aí pela camada de aplicação. Então, aqui ele vai preparar dados para que sejam utilizados por essa aplicação, pessoal. Então, tudo uma camada dependendo aí da outra, pessoal, tá? Então, essa camada de apresentação, ela é responsável por preparar esses dados. E como que ela faz isso, pessoal? Ela traduz esses dados, né? Por exemplo, às vezes você tem dois sistemas aí que são diferentes, né? Sistemas que utilizam uma linguagem para interpretação e o outro para ler esses dados utilizam de outra forma, né? Por exemplo, até mesmo nosso teclado, né? Quando a gente digita, é tudo bits, bytes, né? E aí, para ser lido, precisa ser convertido aí, né? Na tabela ASCII e tal. Então, isso é uma tradução, isso não deixa de ser uma tradução, pessoal, né? E também, para como que ele prepara os dados a partir da tradução, também pode ser criptografia e também pode ser compactação de dados. Criptografia nós já vimos, né, pessoal? O emissor vai lá, envia uma mensagem que ele criptografa esses dados trafegam pela rede. Quando eles chegam lá no receptor, o receptor precisa descriptografar esses dados. Então, isso também ele faz o que? Um preparo aí de dados para que seja descriptografado ali na ponta, né? Para quando o receptor receber esses dados, ele já saber interpretar essa mensagem. E também tem a compactação de dados, né, pessoal? Então, por exemplo, nós precisamos aí enviar uma mensagem muito grande pela rede e as camadas aí, elas fazem isso. Essa camada de apresentação, ela prepara esse dado para ser lido. Então, provavelmente, ela vai descompactar esse dado aí para que seja passado aí para a camada de aplicação e ela consiga fazer com que o usuário final consiga ler essa mensagem. Beleza? Então, eu vou pôr aqui que a preparação de dados é através da tradução, criptografia e compactação. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, vamos falar aí da nossa quinta camada, que a nossa quinta camada é a camada de seção, pessoal. Camada de seção. E o que vem a ser a camada de seção? O que ela é responsável, pessoal? Nós também já vimos aí no nosso canal que toda vez que transfere os dados, a gente faz isso dentro de uma seção. E essa seção, ela precisa ser garantida, pessoal. Uma seção que precisa ser aberta e ser fechada, pessoal. Então, nessa camada de seção, ela é responsável por garantir que a minha transmissão de dados, que meu dado seja transferido dentro desta seção e esta seção seja aberta e seja fechada dentro desse período de transferência de dado, pessoal. Então, ela precisa me garantir que o meu dado vai chegar e vai encerrar a sessão dentro deste período, pessoal. E também ela é responsável por sincronizar a transferência de dados, pessoal, com pontos de verificação. Como assim? Ponto de verificação, pessoal. Imagina, você está ali na sua rede, você está ali transferindo o seu dado e cai a conexão. Imagina se essa sua mensagem fosse transferida desde o início novamente, caiu a conexão no meio da sua transferência de dados. Imagina se toda vez ele tivesse que transferir desde o início. Não seria inviável, né, pessoal? Então, não seria viável, né, pessoal? Então, o que é importante a gente entender nessa camada de seção? O que ele nos ajuda? Ele vai colocar pontos de verificação durante a sua mensagem.
Então, vamos supor que a sua mensagem tem 100 megas. Então, vamos supor que a cada 5 megas ele faça uma verificação de ponto. Até esse ponto, até 5 megas, ele conseguiu transferir até 10 megas, até 15, e assim vai. Então, ele vai fazendo umas marcações durante os pedacinhos de mensagem que ele vai enviando, e ele vai saber até que ponto ele parou, para que, se caso caia a sua conexão, ele volte a transferir a partir daquele ponto, pessoal. Então, é para isso que a nossa camada de sessão ela é importante, pessoal. Então, eu vou colocar aqui, camada de sessão, tá? Abertura, fechamento de sessão. Então, a mensagem, né? Vou por aqui, mensagem transferida até o final garantindo que a sessão seja encerrada, tá, pessoal? E também, o que ele faz, pessoal? Ele garante pontos de verificação. Verificação, pessoal. Então, a mensagem será transmitida. Mesmo que a conexão caia. A mensagem será transmitida mesmo que a conexão caia a partir do ponto de verificação, tá? De verificação. Beleza? Então, a camada de sessão, ela garante que a mensagem seja transferida aí durante essa abertura, esse fechamento de sessão, pessoal, e ainda facilita nessa velocidade aí, que é marcando esse ponto de verificação, tá certo? Agora, nós vamos falar aí da nossa quarta sessão. A nossa quarta sessão, deixa eu colocar aqui, a nossa quarta sessão é a camada de transporte. A nossa quarta camada é a camada de transporte, pessoal. Camada de transporte. Então, vamos lá. Camada de transporte. E o que vem a ser a camada de transporte, pessoal? A camada de transporte, pessoal, ela faz o quê? Ela transmite aquele dado, pessoal, e ela divide aquela mensagem em segmentos, pessoal, em segmentos, para que ela seja aí enviada para a camada de rede, que é a próxima, tá? É a próxima aí, deixa eu pôr aqui. Então, ele tem a ver aqui com a nossa próxima camada, tá? Então, ele pega aquela mensagem e divide essa mensagem em segmentos, tá? E depois, quando o receptor, né, da camada de transporte recebe esta mensagem, ele remonta novamente, pega esses segmentos e transforma aí na mensagem mesmo, tá? Para que seja lida, né, pessoal? E também ele é responsável pelo controle de fluxo e pelo controle de erros, pessoal. Então, como que funciona o controle de fluxo, pessoal? Ele garante aí que a mensagem ela não tenha picos aí de transferências, né?
ou diminuição dessa transferência. Então ela garante aí um meio termo, um equilíbrio aí, né? Para quê? Porque se tiver um pico muito grande aí de envio de segmentos, né? Ele pode sobrecarregar a rede. Então ele faz esse controle aí de fluxo, tá bom? E também o controle de erros, porque se caso houver algum tipo de erro aí durante o transporte, ele garante a retransmissão desse dado. Beleza, pessoal? Então vamos colocar isso aqui. Então, a camada de transporte, ela faz o que, pessoal? Ela vai montar a mensagem, ela pega a mensagem, mensagem é dividida em segmentos, tá? Essa mensagem é dividida em segmentos, ele faz o controle de fluxo, tá? E o controle de erro da mensagem. Perfeito, pessoal? Então, a próxima camada aí é a camada de rede, pessoal. Camada de rede. Perfeito, pessoal? Camada de rede. A camada de rede é responsável também por transferir os dados, pessoal. Esta camada aqui, esta camada e esta camada são tudo responsável pela transferência de dados, pessoal. E a camada de rede, ela trabalha, a gente tem que lembrar que ela trabalha em redes diferentes, pessoal. Então ela pega toda a mensagem aí que a camada de transporte já segmentou e ela vai lá e divide ainda mais esses segmentos, pessoal, para ficar ainda em partes menores aí, tá? E fazendo com que o receptor aí remonte, né, dispositivo de receptor, remonte também esses pacotes quando chegar lá no receptor, tá? Então ele melhora também o caminho aí físico para que essas mensagens cheguem aí no destino, né, através do roteamento, tá? Então, é a mesma coisa aqui do transporte, só que em redes diferentes. E temos aí a camada de enlace, pessoal. A camada de enlace, ela é igualzinha à camada de rede, só que ela funciona em redes iguais. Então, ela também é responsável aí pelo transporte de dados, pessoal, semelhante aí ao transporte de rede, né? Só que a diferença é que é a mesma rede, pessoal, mesma rede, tá? E ela também aí se preocupa com o controle de fluxo de dados e o controle aí de erro também, tá, pessoal? Esse controle de fluxo de dados e o controle de erros também, essa camada de enlace se preocupa, tá certo, pessoal? E temos aí, por último, a camada física. A camada física. A camada física, pessoal, é a camada aí, né, que inclui os equipamentos físicos, os equipamentos que sem eles seria possível, né, toda essa transferência aí de dados. Então, utiliza-se aí os equipamentos, os cabos, e também todos os dados são convertidos em bits, né, bits para que sejam enviados pela rede. Então, bits por aqui, tá? E cabos e equipamentos. Cabos e equipamentos. Beleza, pessoal? Então, vamos dar um exemplo aí de uma pessoa A e a pessoa B. A pessoa A está lá enviando um e-mail para a pessoa B. A pessoa A vai lá, escreve o e-mail, né, pessoal?
e envia a mensagem, tá? Então, a partir do momento que ela enviou a mensagem, ela está onde? Ela está na camada de aplicação, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Então, a pessoa A está enviando aqui uma mensagem para a pessoa B. Então, ela está usando um aplicativo aí de e-mail. Então, ela está na camada A e ela está selecionando aí o tipo de protocolo que ela vai utilizar, que é o protocolo SMTP, que é o protocolo de envio de mensagens, né, pessoal? Para que isso seja apresentado aí e preparado os dados aí nesse fluxo aí, nessas outras camadas, ela precisa estar preparando os dados aí, né, pessoal? Então, o que ela vai fazer? Ela vai compactar os dados. Tá? Eu tô falando ela, mas isso aí é automático, tá, pessoal? Então, vai ser iniciado aí uma sessão, né, e vai estar compactando esses dados, pessoal, e aí, nessa sessão, pessoal, vai estar iniciando aqui a sessão de abertura, tá? Para que seja transferida essa mensagem aí compactada, tá, pessoal? Então, ela vai garantir aí que a mensagem seja feita dentro desta sessão, tá? E em seguida vai vir aqui para camada de transporte, pessoal. Camada de transporte vai fazer o que? Vai segmentar essa mensagem compactada, né? Vai pegar essa mensagem e dividir em pedaços aí, né? Para que a camada de rede, pessoal, camada de rede aí receba, né, essas mensagens segmentadas e particione mais ainda, divida mais ainda em pedaços menores, pessoal, para que seja enviado aí para a camada de enlace, que também faz a mesma coisa. Então, a camada de rede é de uma empresa para outra. Vamos supor que a empresa A, né, o usuário A é de uma empresa, o usuário B é de outra, estão em redes diferentes, né? Então, por isso que ele passa por essa camada aqui de redes, para fazer essa junção aí, né, das duas redes aí, para se comunicar entre as duas redes, pessoal, e fazer esse picadinho aí de mensagens, né? Vai dividir a mensagem em mais segmentos. Depois passar para enlace, que já estão na mesma rede, né? Aí converte esses dados, pessoal, em fluxo. Depois que ele vai lá, divide as mensagens mais em pedaços, né? E ele, né, faz todo esse controle de fluxo, faz todo esse controle de erros para verificar que a mensagem realmente vai ser transmitida. E aí ele vai lá para sua camada física, pega aquele dado que está todo picadinho lá, né, transforma em bits e entra lá no seu cabo lá da conexão de rede lá, né, pessoal? Aí, beleza, tá lá no envio, né, pessoal? Agora ele vai fazer a leitura, né? Vai para receber essa mensagem. Isso aí foi só o envio da mensagem, pessoal, até chegar no cabo. Aí a pessoa lá, né? A pessoa B, né? Ela quer receber, já tá lá no cabo dela, né? Tá lá no cabo dela esses bits, né? E ela, por meio do Wi-Fi dela, os dados vai lá e flui através dessas camadas inversas agora, né? Do 1 para o 7. Então, a camada física, ela vai lá, converte esses bits, pessoal. Converte esses bits em pedacinhos, né? Então, vai lá aqui, ó, tô na 1 aqui, né, pessoal? Então, ele pegou os bits que entrou no cabo, tá? Pegou os bits que entrou aqui no cabo, tá, pessoal? E vai transformar lá em pedacinhos, pessoal. Para quê? Para que seja consumido aqui na camada de enlace. A camada de enlace vai pegar esses pedacinhos, a camada de enlace, né? O receptor da camada de enlace, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar os pedacinhos e vai remontar, vai fazer o processo inverso. Remonta os pedacinhos em pacotezinhos, tá, pessoal? Para que seja aqui enviado aqui para camada
de transporte, pessoal. A camada de transporte pega esses pedaços, remonta lá em segmentos, pessoal, para que seja aí transportado, para que seja transmitido o dado em si, né, que é a mensagem, pessoal. Aí dentro da sessão ele vai lá e prepara aquele dado para transmitir para a camada de apresentação, que em seguida transmite aí para a camada de apresentação, né? A camada de apresentação ela descompacta. Aqui ela compactou para entrar o dado. Agora, para sair o dado, ela vai descompactar, né? Descompactar o dado para que seja apresentado aí para a camada de aplicação, né? Aí a camada de aplicação ela alimenta lá o aplicativo de e-mail para que seja lido aí pela pessoa B lá, né? Que é o receptor da mensagem. Beleza, pessoal? É assim que funciona, tá? A camada OSI. Então, com todas essas informações, nós já podemos ir lá para responder a nossa questão, pessoal. Bora lá para nossa questão. Nossa questãozinha, modelo OSI, diz que tem 9 camadas, pessoal. 9 camadas não, né, pessoal? Tem 7 camadas. 7 camadas que é o certo, não 9. E entre as quais se destacam aí a aplicação, camada de aplicação, né? Transporte, rede e física. Exatamente isso, além das outras 3, né, camadas que nós vimos, né? Então, nós vimos aqui as camadas, né? Não tem só essas, né? Mas tem a de apresentação, tem outras aqui. Então, ele falou da aplicação, da transporte, da física, né? Da rede, é isso que ele falou? Bom, enfim, temos 7 camadas, tá, pessoal? Não são só aquelas 4. Mas é isso. Aplicação, transporte, rede física. Temos essas sim, tá? Algumas que se destacam, mas por esse motivo aqui dele ter colocado 9, essa questão vem estar errada, pessoal, errada. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui com essa questão e amanhã voltamos com mais questão de informática para concurso público. Deus abençoe, beijos e tchau, tchau!